Zélia investigará as dores de cabeça persistentes de Clarice e descobrirá que Maristela está adulterando os remédios dela, causando os sintomas. Com inteligência, Zélia trocará os comprimidos manipulados pelos corretos, permitindo que Clarice comece a recuperar sua saúde. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice se esforçará para recuperar mais memórias e, finalmente, lembrará que Juliano assassinou Valéria e usurpou sua filha, Beatriz, para proteger seus interesses. As revelações levarão Clarice a confrontar a verdade. Sua vida foi manipulada por Juliano e Maristela. Devastada, mas determinada, ela decidirá expor a verdade e retomar o controle de sua vida, enquanto Zélia, mesmo não sendo realmente sua irmã, prometerá apoiá-la. O reencontro com Beatriz se tornará o objetivo principal de Clarice, mas o caminho estará cheio de perigos. Tudo deverá acontecer. Logo após Zélia chegou na casa de Maristela, o olhar decidido e um sorriso discreto. Ela sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo com Clarice e como os remédios estavam envolvidos. Cumprimentou todos com a cordialidade habitual e foi direto até Clarice, que estava sentada no sofá. Zélia diz com simpatia: "Como você está hoje, Clarice? Tem conseguido descansar um pouco?" Clarice, com um sorriso cansado, respondeu: "Tenho tentado, Zélia, mas essas dores de cabeça não me deixam em paz. Acho que desde que voltei a tomar os remédios, tudo parece pior." Antes que Zélia pudesse responder, Juliano, que estava sentado em uma poltrona próxima, interveio rapidamente. "Isso é exagero, Clarice. Você está sempre reclamando dessas dores. Não tem nada a ver com os remédios. É coisa da sua cabeça." Zélia, cruzando os braços, revirou os olhos, mas manteve a calma. Ela sabia que não adiantava bater de frente com Juliano naquele momento. Zélia diz com ironia: "Claro, Juliano, porque você é médico agora, não é?" Juliano, com um sorriso forçado: "Não preciso ser médico para entender o que está acontecendo com minha esposa." Antes que a discussão pudesse continuar, Maristela entrou na sala com uma expressão serena. Maristela diz: "Clarice, está quase na hora de você tomar seus remédios. Vou buscar para você." Clarice, sempre educada, respondeu: "Obrigada, Maristela. Acho que isso deve ajudar a aliviar um pouco a dor." Zélia, tentando disfarçar seu interesse, comentou casualmente: "Esses remédios parecem ser realmente importantes para a Clarice. Ela não pode ficar sem eles, não é?" Maristela, com um sorriso calculado, respondeu: "É claro, tudo pelo bem-estar dela." Zélia, observando cada detalhe com cuidado, decidiu que precisava agir rápido. Ela sabia que o segredo estava nos remédios e que, se conseguisse descobrir a verdade, poderia finalmente expor o que Juliano e Maristela estavam fazendo. Zélia olhou discretamente para Maristela, enquanto ela se dirigia para o corredor. Fingindo naturalidade, Zélia diz casualmente: "Vou ao banheiro, já volto." Assim que saiu do campo de visão de Juliano e Clarice, Zélia seguiu Maristela, mantendo uma distância segura para não ser notada. Observou Maristela entrar no pequeno depósito onde ficavam os remédios. Cautelosa, Zélia se posicionou perto da porta, olhando por uma fresta. Maristela abriu o armário de remédios e pegou 2 frascos que já estavam separados. Enquanto Zélia achava que a tarefa estava concluída, ficou surpresa ao vê-la abrir uma gaveta escondida, que estava cuidadosamente camuflada no móvel. Zélia murmurou para si mesma: "O que ela está escondendo ali?" Maristela tirou de lá um pequeno pote com comprimidos semelhantes. Ela abriu o pote com destreza, pegou um comprimido e o esmagou com um pequeno pilão que estava ali.
Depois, com cuidado, despejou o pó resultante em um dos frascos de remédios de Clarice e sacudiu para misturar. Zélia, chocada, pensou: ela está adulterando os remédios da Clarice. Maristela, com um semblante tranquilo e calculista, voltou a guardar o pote no compartimento secreto, fechou a gaveta e ajeitou tudo como se nada tivesse acontecido. Com os frascos agora adulterados nas mãos, ela saiu do depósito em direção à sala onde Clarice a aguardava. Zélia, assustada, sussurrou: então é isso. É por isso que Clarice está tendo essas dores. Ela está sendo envenenada. Assim que Maristela saiu da sala, Zélia viu sua oportunidade. Ela olhou rapidamente para Clarice, que estava distraída conversando com Juliana, e caminhou silenciosamente até o corredor onde ficava o armário de remédios. Ao chegar ao local, Zélia abriu o armário e encontrou a gaveta secreta que havia visto antes. Com cuidado, ela deslizou a gaveta e encontrou o pote com os comprimidos adulterados. Ela abriu o pote e ficou observando as pílulas, sentindo uma mistura de raiva e urgência. Zélia sussurrou para si mesma: se ela quer brincar com os remédios, vamos ver como ela se sai com a verdade. Zélia rapidamente pegou a medicação correta, que estava no armário principal, e começou a trocar. Ela esvaziou o pote adulterado, limpou cuidadosamente e o encheu com os comprimidos certos. Depois, fechou a gaveta e o armário, garantindo que tudo estivesse exatamente como antes. Zélia pensou: agora Clarice vai finalmente receber os remédios certos. Quero só ver Maristela explicar isso. Respirando fundo para recuperar a calma, Zélia voltou para a sala. Assim que chegou, encontrou Maristela retornando com uma bandeja de chá. Zélia diz casualmente: bem, eu realmente preciso ir agora. Só passei aqui para ver como Clarice estava. Vocês sabem como eu me preocupo com ela. Maristela, desconfiada, perguntou: já vai, Zélia? Está tão cedo? Zélia responde com um sorriso: sim, tenho uns compromissos, mas não se preocupe. Clarice está em boas mãos, não é? Clarice, com um sorriso agradecido, diz: obrigada, Zélia. Você é sempre tão atenciosa comigo. Zélia lançou um último olhar para Maristela antes de sair, mantendo o semblante tranquilo, mas sentindo a adrenalina correr pelo corpo. Enquanto se afastava da casa, ela pensava consigo mesma. Zélia diz baixinho para si mesma: vamos ver quanto tempo Maristela consegue manter essa farsa. Zélia chegou na Magnifique para atender ao pedido de Clarice. Ela encontrou a irmã sentada sozinha, em uma das salas de aula, com um olhar pensativo e um leve sorriso no rosto. Clarice levantou os olhos ao ver Zélia entrar e a convidou a sentar. Zélia diz curiosa: você parecia tão ansiosa para conversar. O que aconteceu? Clarice diz pensativa: eu não sei ao certo, Zélia, mas nos últimos dias algo estranho tem acontecido comigo. Zélia inclinou-se levemente para a frente, interessada. Zélia pergunta: algo estranho? Está tudo bem? Clarice responde: mais do que bem, na verdade. Minhas dores de cabeça sumiram, como se nunca tivessem existido. Mas tem algo mais. Zélia diz intrigada: o que mais? Clarice respirou fundo antes de continuar. Clarice diz com um tom emocionado: comecei a ter sonhos tão reais. É como se fossem lembranças, coisas que vivi, mas que estão embaralhadas na minha mente. Zélia pergunta interessada: que tipo de sonhos? Clarice hesitou, olhando para as mãos antes de responder. Clarice diz: em um dos sonhos, eu vejo uma menina. Ela está sentada comigo.
e estou passando as mãos nos seus cabelos e cantando uma canção de ninar. Eu sei que aquela menina é minha filha, mas ela não é a Bia. Zélia arregalou os olhos, mas tentou não transparecer sua surpresa. Zélia pergunta: você tem certeza de que não é a Bia? Clarice responde com um sorriso melancólico: tenho certeza. Ela é diferente. Os traços, o jeito. É outra pessoa. Zélia fez uma pausa antes de falar, ponderando cuidadosamente suas palavras. Zélia diz pensativa: Talvez sua memória esteja voltando, Clarice. Pode ser que esse sonho signifique algo importante. Clarice riu, um pouco nervosa, e balançou a cabeça. Clarice diz: isso seria impossível. A Bia é minha filha, Zélia. E mais, tenho outro sonho. Na verdade, um pesadelo. Zélia franziu a testa preocupada. Zélia pergunta: um pesadelo? Clarice responde com um tom sombrio: vejo Juliano. Ele está brigando com uma mulher. Eu não consigo ver o rosto dela, mas sinto que a conheço. A briga fica violenta e ele acaba matando ela. Zélia ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Zélia diz: Clarice, você já falou com alguém sobre esses sonhos? Clarice responde: não, eu quis falar com você primeiro. Sinto que você sempre me entende melhor. Zélia diz com cautela: Talvez sua mente esteja tentando te contar algo que você não consegue lembrar. Clarice riu novamente, tentando afastar a ideia. Clarice diz: isso é impossível, Zélia. O Juliano jamais faria mal a alguém. E a Bia, ela é minha filha. Esses sonhos não têm sentido. Zélia forçou um sorriso, mas sua mente estava a mil. Ela sabia que os sonhos de Clarice não eram apenas produtos de sua imaginação. Eles eram pedaços da verdade, e ela precisava descobrir como ajudar a irmã antes que fosse tarde demais. Zélia pensa para si mesma: talvez a memória dela esteja voltando. Isso pode mudar tudo. Zélia puxou uma cadeira para Clarice e, com uma expressão séria, a conduziu para se sentar. Zélia diz decidida: Clarice, tem coisas que você não sabe, mas agora é a sua chance de descobrir. Clarice franziu a testa, inquieta, enquanto se acomodava na cadeira. Clarice diz confusa: Zélia, eu já disse, não adianta. Eu não consigo lembrar de nada antes do acidente. Zélia insiste: consegue sim. Você só precisa tentar de novo. Agora não vai ter aquela dor de cabeça. Vamos, Clarice. Feche os olhos e deixe as memórias virem. Clarice hesitou, mas diante da seriedade da irmã, fechou os olhos e respirou fundo. Clarice diz baixinho: está bem, vou tentar. Zélia segurou as mãos de Clarice, dando força para que ela se concentrasse. Aos poucos, as imagens começaram a surgir na mente de Clarice, como flashes de um filme. Clarice diz aflita: estou vendo, estou na rua, correndo. Zélia pergunta ansiosa: correndo de quem, Clarice? Clarice apertou os olhos, como se estivesse se esforçando para enxergar melhor. Clarice diz: é ele, é o Juliano. Estou fugindo dele. Zélia arregalou os olhos, segurando o fôlego. Zélia pergunta: fugindo? Mas por quê? Clarice continuou a descrever o que via. Clarice diz com a voz trêmula: eu vejo ele empurrando alguém. Uma mulher. Meu Deus, é Valéria. Zélia pergunta alarmada: Valéria? Você se lembra dela? Clarice assentiu lentamente, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Clarice diz emocionada: sim,
Ela estava discutindo com Juliano e ele a empurrou. Ela caiu, morreu e eu vi tudo. Zélia levou a mão à boca, chocada. Zélia diz indignada: Juliano é um assassino. Clarice continua, ainda mais abalada: Isso não é o pior, Zélia. Valéria tinha uma filha, uma menina com um problema no coração, igual ao da Bia. Zélia arregalou os olhos, começando a juntar as peças. Zélia pergunta: Você acha que Bia é a filha de Valéria? Clarice balançou a cabeça, confusa. Clarice diz aflita: Eu não sei. Eu só sei que se Bia não é minha verdadeira filha, então quem é? Clarice estava sentada, perdida em seus pensamentos, tentando ligar os fragmentos de memória que começavam a ressurgir. Clarice diz pensativa: Eu lembro de uma música, algo que eu costumava cantar para ela. Ela colocou a mão no peito, sentindo uma dor profunda, como se uma parte de si estivesse há muito perdida. De repente, ela arregalou os olhos e levou a mão ao pescoço. Clarice diz emocionada: O relicário! Eu tinha um relicário com a foto dela. As imagens começaram a se formar com clareza. A figura de uma menina de cabelos castanhos claros e um sorriso radiante apareceu em sua mente. Clarice diz com lágrimas escorrendo: É ela, é Beatriz, minha filha. Clarice desabou no chão em prantos, sentindo um vazio imenso. Clarice diz entre soluços: Eles me tiraram tudo, Maristela e Juliano. Eles me deram uma vida falsa. Zélia se ajoelhou ao lado dela, tentando confortá-la. Zélia diz suavemente: Clarice, calma, nós vamos dar um jeito nisso. Clarice ergueu o olhar, os olhos cheios de dor e determinação. Clarice diz com a voz trêmula: Zélia, por favor, me diga a verdade. Você é mesmo minha irmã? Zélia hesitou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas nunca imaginou o peso que teria. Zélia diz com a voz embargada: Não, Clarice, eu não sou sua irmã. Clarice recuou, como se tivesse levado um golpe. Ela se levantou cambaleando, enxugando as lágrimas e pegando suas coisas com pressa. Clarice diz determinada: Eu não vou deixar isso assim. Eu vou resolver essa situação de uma vez por todas. Zélia tentou segurar o braço dela, mas Clarice se desvencilhou e saiu pela porta, deixando Zélia sozinha e visivelmente abalada. Zélia diz baixinho, com um nó na garganta: Por favor, tenha cuidado, Clarice. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.